Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupos de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar a leitura na página 128. Hoje nós temos como leitora a Mônica e estamos sob a supervisão do René Schubert. Lembrando que quem estiver assistindo essa aula, esse encontro pela primeira vez ao vivo, nossos encontros eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20 a sala já está aberta, sempre pelo mesmo link. O link fica disponível no perfil do Instagram Leituras Sistêmicas, então as informações para o link e para uns grupos que nós temos no Facebook e no Telegram estão lá, e todos os encontros eles ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E acho que é isso, né, Renê? Não tem mais nenhum recadinho, então já passo a palavra para ti. Grato, Helena. Então, tivemos aí um final de semana intenso, né, com Sophie Hellinger conduzindo aí o centenário, né, de Bert Hellinger. Tivemos vários colegas presentes, entre eles a Helena, né, e vai continuar agora no próximo final de semana. É o terceiro e último módulo, né, do navegador, Helena. E dessa vez Sim, com a Sophie, né? sim, agora vai ser Sofia e provavelmente o Renato também. É uma Ok. surpresa, não sabemos ainda. Não, provavelmente os dois foram também homenageados, né, também no centenário de Bert Hellinger. E eu gostaria de abrir, antes da gente seguir a nossa leitura, para um pouco de uma retrospectiva, né, desses dias, né, que deixaram aí a Helena girando, né, com tantas informações. Eu cheguei a pedir, né, para a Helena e para alguns colegas me mandarem anotações, e a Helena foi a única que mandou as anotações. Isso é difícil, sim, né, porque a gente está lá, a gente está prestando atenção, a gente está sentindo o corpo, então nem sempre é fácil a gente anotar. Só que suas anotações já foram comentadas por várias pessoas, Helena, né, o pessoal agradecendo, né, dessa partilha. E teve uma questão interessante durante o congresso que foi conversado, né, com a professora Tsuyuko Spelter, até a possibilidade, né, de tradução do nosso livro, né, de constelação familiar para outras línguas, né, para o inglês, para o espanhol. E a Tsuyuko, no caso, ela falou, olha, faço alemão, né? E a Tsuyuko fazia, né, do alemão para o português, né, de Bert Hellinger. E aí a gente entrou numa discussão no nosso grupo sobre exatamente isso, e a Helena também trouxe isso. Quando a tradução ela é instantânea, né, o intérprete está lá, existem certas questões que na pressa são traduzidas de um jeito, e aí são interpretadas pelas pessoas que estão lá de um jeito que às vezes ficam mal entendidos, né? Isso é comum, eu já traduzi lá na Alemanha, traduzi alguns colegas aqui no Brasil, e muitas vezes a gente não tem a precisão, diferente de uma obra escrita. Quando você tem obra escrita e você tem tempo, você muitas vezes faz uma tradução precisa. Agora, quando é assim que nem você estava lá, Helena, né? A Sofia está falando, tal, o rapaz está traduzindo, e muitas vezes a gente está passando por um momento que a gente passou por um exercício, viu uma constelação, tal, e sim, a gente pega de formas diferentes. E aconteceu com a Helena, o que já aconteceu muitas vezes comigo também, né? O Stefan Hausner fala uma coisa, eu anoto em alemão, e eu fico perdido com a tradução em português, né? Porque eu anotei em alemão. Aí eu falo, deixa para lá, depois eu vou tentar traduzir isso aqui. Só que nisso eu já perdi coisas, né? Então, sempre que você anota, né, você vai perdendo algumas coisas. Só que as anotações que a Helena fez foram muito pontuais, né? De todos os grandes nomes que estavam lá, né? Renato Bertatti, Simone Arrojo, o Fürstmeier,
a própria a Sophie Hellinger. Então, eu gostaria que você falasse em primeira mão para nós aqui dessa sua experiência, tanto no corpo, né, como participante lá desses 100 anos de Bert Hellinger aqui no Brasil, quer dizer, uma das primeiras vezes que o Hellinger Days acontece no Brasil. Obrigada, Renê, pela oportunidade. Realmente, assim, ó, é a primeira vez, na verdade, que eu acho que eu faço tantas anotações, porque eu sinto muito no corpo mesmo, né? No entanto, que o início do primeiro dia foi a Sophie que iniciou, eu quase não consegui anotar, porque, assim, ó, é muito movimento no corpo, né? E uma das coisas, assim, ó, ela já iniciou perguntando para a gente assim, afirmando que a gente é aquilo que a gente pensa, né? E aquilo que a gente fala, né? Você fala o que você pensa. E ela já iniciou assim, quem você é, né? Isso ela trouxe também no primeiro módulo do navegador. Então eu percebo assim, ó, que ela está insistindo muito nisso para que a gente consiga realmente desvincular, né? Quando você está atendendo uma pessoa, ou quando a gente está se relacionando com alguém, é a questão do espelho, né? Então, para a gente realmente ouvir nosso corpo, aprender realmente muito sobre nós, para depois a gente conseguir trabalhar com o outro, né? E isso independente da gente estar atendendo, né? Ser um cliente. Às vezes, quantas vezes a gente, às vezes, numa comunicação com um parceiro, ou com as pessoas, a gente acaba pondo boi na linha, né? Interpretando coisas que têm mais a ver sobre nós, né? Eu até comentei com o Renê de uma situação pessoal, e aí eu falei assim, não, eu nunca entendi, uma pessoa que eu encontrei, que eu nem conhecia, meio que me confrontou. E na época eu falei assim, nossa, que louca, né? Pensei comigo, que louca, nem conheço. E eu tenho encontrado essa pessoa frequentemente. Então, assim, é sobre mim, né? Então agora eu vou fazer uma reflexão assim, o que que, né? Então, se a gente não se conhece, a gente vai começar a criar confronto, né, com o outro, né? Então, ela sempre ela tem trazido isso muito, né? Então, ela já começou o encontro assim. É, então, e aí assim, ó, ela até anotei palavras dela. Estando centrado, eu posso ser, falar e pensar aquilo que de fato eu sou, né? Para a gente não trazer as nossas dores, né? Para a relação, né? É, enfim, foram várias coisas, gente, que eles trouxeram. Eu anotei, eu fiz uns destaque em algumas coisas. Aí teve uma situação, nós tivemos várias constelações, né? Algumas coisas a Sofia ainda trouxe depois algumas preocupações dela em relação a esse trabalho de constelação. E teve um caso em que era um homem e ali estava muito claro no trabalho que ele estava perdido, né? Questões de profissão, todas as coisas que ele queria, que ele estava perdido na vida, e ali mostrava muito a questão do pai, né? Que ele estava desconectado do pai. E ela até colocou assim: um filho sem pai não tem força, ele vegeta na vida, ele está perdido. Então, assim, a gente conseguiu ali mais de um caso que mostrou isso, né? Então, só reforçando aquilo que a gente já sabe na teoria, né? E aí, nesse mesmo caso, mostrava que a pessoa não respeitava, né? O pai, a mãe, os ancestrais. Então, ela fala assim, que num trabalho de constelação, na constelação, a gente não consegue gerar esse respeito, né? Então, você está lá fazendo um movimento com o cliente, e aí, de repente, o cliente está ali, de frente com os pais, e, tipo assim, não adianta se forçar, né? Então, aquele momento que você tem que mostrar só, você está parado aqui. Mas não adianta a gente querer, tipo assim, né? Aquelas pessoas que acham que constelação sempre vai ter um final feliz. Então, ali mostrou que ele não tinha respeito. E é uma postura interna. Então, assim, então ela sempre também, ela, como era um evento até porque tinha muitos consteladores, ela até às vezes fazia umas pausas para mostrar isso, né? Para gente não tem como controlar. E aí é uma mudança interna e uma decisão dele. E muitas pessoas vieram com temas e ela tem sempre perguntado assim: quantas vezes você já constelou? E aí mostra que as pessoas estão no mesmo lugar, entendeu? Então, assim, enquanto a pessoa não mudar, a constelação não vai fazer nada por ela, né?
Uma outra coisa que eu fiquei contente lá, que ela perguntou quantas pessoas eram a primeira vez. Então, acho que umas 30% de pessoas lá nunca tinham ido no evento. E, inclusive, foram aplaudidas. Então, assim, eu acho legal esse movimento, né? Que é muita gente que está também se preocupando de ir na fonte, né? E aí, gente, foi até na mesma constelação, mostrou uma situação de uma mãe que ela ficava atrás do filho, assim, ó, né? E o filho não conseguia acesso ao pai e ele também não foi para a vida. Isso até dá um. Eu não sou mãe, né? Mas assim, a gente às vezes tem essa situação, quando a mãe não libera a gente, né? Como que faz, né? Pra gente ir pra vida se a mãe tá ali. E aí ela até colocou assim, quando a mãe gruda na criança, os filhos não. E aí ela falou, os filhos não nos pertencem, né? Então o filho não toma a própria vida e ele não se afasta porque ele se sente culpado, né? Então ele acaba não fazendo esse movimento de se afastar pela culpa. E aí a gente tem que sustentar, né? Quer dizer, para poder se afastar quando tanto o pai ou mãe, né? Normalmente é mãe, né? Que não deixa você ir para a vida, você vai ter que transgredir realmente e sustentar essa culpa, porque senão a gente não vai para a vida. Ela conseguiu lá, fez o movimento, demorou tudo e conseguiu que o movimento ali interno acontecesse, né? Mas muitas vezes eu já vi isso em constelação que não consegue. E aí você tem que ir lá e falar, não, eu vou, né? Eu vou para a vida. E aí, nesse caso, ela mostrou que ela comentou, e é o que a gente viu ali, que quando acontece isso, a mulher se afastou do marido e ela se afastou da sua sexualidade. Então, a partir do momento que ela teve o filho, ela não precisa mais do homem. Então, aí ela faz esse movimento de colocar o filho como no lugar do marido, né? Então, foram coisas que hoje, principalmente que a gente está lendo, né, o livro de relacionamento de casal, é coisa que às vezes acontece, né? Eu já presenciei isso. Aí teve o Dr. Sam Storch, que eu também achei sensacional que ele trouxe, e até porque esse grupo até veio, né, para a origem do direito sistêmico, então ele trouxe que a chave do direito sistêmico é ter o juiz, né, no caso ele está falando dele, ele tem que ter o olhar para o trabalho da lei, do processo, mas também tem que ter olhar para as pessoas. E, então ele falou que o primeiro olhar, né, que é a lei e o processo, é necessário, que vai utilizar a técnica, mas que se olhar só para isso, a gente vai perder o objetivo, né? E aí o processo vai ficar um jogo. E então que é importante ter esse olhar para as pessoas, que aí você consegue perceber o efeito que isso vai trazer na vida das pessoas, né? Então é a junção dos dois. E aí ele falou assim, como que a mudança de olhar, né, impacta nas pessoas, né? Impacta nas relações, na vida, no futuro. Então, assim, o quanto é importante a gente ter ampliar esse olhar, né? E aí até ele comentou assim, que dependendo do olhar, então, porque na justiça, o que que ele fala? As pessoas que estão lá, né, buscando justiça, elas estão muitas vezes, a maioria, na verdade, aqui no Brasil ele percebeu que é isso, presa no passado, né? Então, dependendo do olhar, né, até quando a gente está fazendo esse trabalho, né, no direito aí, dependendo do olhar, você vai direcionar para o passado e manter essas repetições e esse padrão, ou você vai direcionar para o novo, né? E, e aí uma coisa que me marcou, que ele colocou assim, quem olha para o passado não olha para quem está ao seu lado hoje. Né? Então, é uma reflexão, né? Quanto a gente está lá preso em dores do passado, e na questão da justiça, ele fala que é tentando reparar algo que foi feito pelos antepassados. E que isso é meio que a gente quer corrigir o passado, né? E não dá para mudar o passado, a gente tem que, com essa postura, né, sistêmica, a gente tem que dizer sim para como foi, né? E olhar para frente, né? E aí até colocou assim, que grande parte do direito tradicional busca uma ordem, que é legítimo, mas buscando corrigir, né, fazer essa reparação do passado. E que essa reparação é uma tentativa de fazer o que o passado não tenha sido daquele jeito, que é uma negação. E aí que a justiça é tentar consertar, né? E o quanto isso é ingrato, assim, porque é uma briga que a gente não consegue nunca, né? É uma luta que não vai ser vencida nunca. E que aí a gente fica exausto.
E aí até ele colocou isso, que a gente fica exausto, adoece e não sai do lugar, né? Então é uma reflexão também de quando o nosso olhar para os nossos pais, os nossos antepassados. Depois, Renê, eu até relato isso que eu fui passando, redigindo, né, de novo. Aí eu compartilho para a gente colocar isso em escrito, né? Aí a Sofia de novo veio, né? Porque assim, muita gente que estava lá com problema, assim, né, com alguma questão, e ela perguntava, qual que é a sua profissão? E muita gente lá, eu sou constelador. Eu sou constelador. E aí ela questionou assim, constelação é uma profissão, né? E aí a Tsuyuko falou disso ontem numa live que ela fez com o Inácio. Ela falou que constelação é um chamado. Então, que primeiro a gente precisa ouvir e sentir esse chamado, e depois a gente precisa querer estar disposto a servir, né? Então, é o chamado e querer servir, né? Então, hoje as pessoas estão muito assim, tem gente que depende só disso, e quando entrou a pandemia, muita gente dependia disso financeiramente, e aí o negócio ficou bem terrível, né? É, Bom, enfim, aí fizeram uma entrevista com ela, que acho que agora eles estão colocando no Instagram lá, para ela falar algumas particularidades da vida dela com o Bert, né? Então ela contou um pouco de como ela conheceu o Bert, como foi. Aí depois ela colocou assim, ó, para sentir você precisa perceber. Então a gente precisa treinar essa percepção. E aí até ela afirmou que com isso, conforme a gente vai treinando essa percepção, né, a nossa constelação, vamos dizer assim, o trabalho de constelação vai ficando mais lento, porque aí a gente fica naquele aguardar para que algo se revele. E eu não sei se foi no último Hellinger Day, você falou que é o primeiro, mas esse já é o segundo, teve o ano passado, Renê, que o professor Renato falou, as pessoas reclamam que a minha constelação demora demais. Mas, gente, ele aguarda. E o É, Herman, e o Herman fez uma constelação lá de profissão, que eu vou comentar agora um pouco, e aí ali ficou claro o quanto é importante realmente esse aguardar. E a Sophie comentou de novo que a constelação ela continua agindo por 10, 20 anos. Então, às vezes, você ainda está reverberando. Eu percebo isso na minha vida, tá, gente? Coisas assim que eu percebo muitas mudanças ainda e às vezes eu nem me dei conta de quando foi. E uma coisa que eu já vi também, eu não sei se vocês já presenciaram isso, se vocês já passaram por isso, e a Sophie também sempre fala, e aconteceu lá, que ela sempre pergunta para as pessoas quantas constelações você fez? E tem gente que já fez assim, várias, né? E aí teve um caso que ela colocou lá e que estava congelado. Então não é a primeira vez que eu vejo, e ela fala, ó, quando está congelado, a pessoa já procurou de tudo, já fez várias constelações, e ela já afirmou assim, quando a gente faz uma constelação, quando a gente abre o campo da constelação, você está convocando seus antepassados. E eu já vi isso, gente. Até o constelador, não, o representante falando que já estava cansado, né? Então, e aí ela fala que o campo meio que paralisa mesmo. E aí o antepassado já não quer, tipo, tá cansado porque não resolveu a questão. E ela falou que como se as informações não chegassem mais para quem é o representante, entendeu? As informações do campo. Então ela falou que quando acontecer isso, o ideal é parar a constelação. Ó, congelou, não anda mais, interrompa. E aí ela sugeriu, tipo assim, que isso é a melhor coisa que faz, porque é como se essa pausa desse sabe, um reiniciar, assim. Aí existe uma possibilidade da pessoa depois conseguir o movimento de novo, entendeu? Eu não sei se vocês já tiveram, até gostaria se alguém tivesse, passou por isso de comentar. Eu já vi várias vezes, realmente de congelar. E assim, não porque começou o movimento e parou, não, simplesmente entrou os representantes e não tem movimento, tá? Eu não sei se a Ellen quer falar alguma coisa sobre isso, aí eu vou dar uma pausa. então, eu tenho uma dúvida, na verdade. Estou com uma paciente que esteve nesse fim de semana, no curso, e eu tenho um workshop, nesse fim de semana agora, e ela está inscrita. E no meu coração vem que ela não pode participar.
porque ela ficou junto com a Sofia na fonte. E eu vou convidá-la a se, a se retirar, porque assim, como é que eu vou mexer no campo dela agora? Vocês não concordam comigo? Que seria Mas, assim um crime mexer no Eu campo vou deixar vocês falarem e da depois eu passo minha percepção. mas ela está inscrita para constelar contigo, ela? para participar dos movimentos, né, junto, né? Eu não faço só constelação, eu trabalho com comunicação, com outros treinamentos. E eu tô com essa angústia no coração, assim, como é que eu vou mexer num campo que foi trabalhado uma semana atrás? Ela que tem que decidir isso, Ellen. Lógico, você pode, como facilitadora, se ela trouxer uma demanda para o campo, falar, olha, querida, eu estava junto com você lá na Sofia, vi que a Sofia trabalhou com você, eu acho melhor a gente não mexer ainda, né? Então, essa postura você pode comunicar a ela. Agora, sim, você está dando um workshop, você está fazendo movimentos, ela decidiu estar lá, não tem Não tem problema problema nenhum. nenhum. Não, não. A questão que se coloca assim, Ellen, é importante, é o que, que eu estou fazendo com o meu corpo. E aí não é uma questão da Ellen, é uma questão dela. O que ela está fazendo com o corpo dela. Né? Quer dizer, é aquela coisa, tipo, eu vou participar do da Sofia, aí eu vou agora no do Garriga, né, que vai até domingo, aí em seguida eu vou fazer um com o Renato, e aí eu falo, eu faço uma citação e coloco lá Hellinger, Bertatti, Garriga. Eu misturo tudo, né? Mas isso é eu que estou tratando o campo assim. E à medida que a Helena estava falando, eu lembrei, uma das últimas supervisões do Bert Hellinger, ele apontou isso, ele falou, parem de constelar como se fosse dar bom dia, né? Que o pessoal fica constelando, constelando, ele falou, não é psicoterapia, né? Não é um processo sequencial. Ele falou, vocês precisam deixar chegar em vocês. E aí ele falava, querendo ou não, eu vejo que vocês, facilitadores, precisam voltar a se concentrar nas ordens do amor. E assim, eu percebo isso também. De turma a turma, às vezes a pessoa fala, eu quero mais um avançado. Não, volta para as ordens do amor. Olha para as ordens do amor, olha para papai e para mamãe, porque às vezes está congelado em algum ponto. Né? E a gente sabe, né, o Hellinger ele deixa isso claro na autobiografia dele, é, o tema nunca se esgota. E não é por isso que eu vou ficar constelando o tempo todo. Mas eu preciso saber ouvir, escutar o meu corpo. Quando o corpo de repente fala, olha, eu, né? Não sei se a Mônica, se a Cleusa gostariam de falar alguma coisa. Eu vi que você está com o microfone aberto, Mônica. Eu primeiro eu queria comentar aqui você colocou aí no chat, né? Quando a mente é pura, a alegria segue como uma sombra que nunca vai embora. Essa seria a mente de uma criança? Vamos ainda focar nessa coisa que a Ellen trouxe, Mônica, e a gente Uhum. depois volta para esse Tá, ponto, né? Porque tá. a Ellen está trazendo um ponto bem, bem interessante, Uhum. né? Tá. Então, daqui a pouco a gente vai para isso, Mônica. Tá, mas aí a Ellen está se referindo, ou você está se referindo a pessoa participar aqui, participar lá, ou ficar assim, constelando aqui, constelando lá? Então, dessa cliente que constelou com a Participa. Sophie e Hum, e quer participar de um movimento com a Ellen. E hoje hum. apareceu uma outra paciente, ó, estou agendada de um processo essa semana e esse fim de semana quero fazer esse workshop. Eu falei, calma lá, você vai perguntar para sua terapeuta se você precisa de outro processo, de outro workshop, se tem necessidade, porque assim, as pessoas também, a gente também tem que ser responsável também com o processo das pessoas, né? Eu entendo isso. Falei, não, você pergunta para sua terapeuta se você precisa, se ela recomenda, explica qual que é o meu trabalho no fim de semana
e ver se ela te recomenda participar, já que você tem esse acompanhamento com ela. Porque eu Eu, vejo que tá uma demanda, assim, né? As pessoas estão fazendo isso como se fosse tomar banho no rio, não sei. Eu fico preocupada, sabe? Eu fico preocupada mesmo. eu vi várias vezes o Hausner, né, o Stephen Hausner, Peter Spelter e Bert fazerem isso. Né, estarem ao lado do cliente, olharem para o cliente e perguntar: eu já trabalhei com você? E muitas vezes o cliente fala: já. E aí a pergunta seguinte é: há quanto tempo? E às vezes o Bert até perguntava: como você ficou após a constelação? Se foi a curto tempo, o Hellinger falava: não, não vou trabalhar com você ainda. Né? O Hellinger ele tinha uma postura bem clara. O Peter Spelter também. O Hausner também. Quando é muito próximo, eles não constelam. Eles deixam o movimento acontecer. A professora Ursula Frank ela tinha outra postura. Né? Mas, detalhe, a doutora Ursula Frank era psicoterapeuta. Né? Então ela fazia movimentos, ela não fazia necessariamente uma constelação, ela fazia um exercício, uma meditação, mas ela também tomava muito cuidado. E teve uma vez que nós vimos uma mulher que fez, foi mais ou menos isso que você viu aí, Ellen. A mulher foi lá no Beto e na Sofia, fez uma constelação com o Beto deu uma chapuletada nela. Um ano depois, ela estava no campo da doutora Úrsula, e ela levou o mesmo tema. E aí, ela falou, não, porque o Bert fez isso. E a Úrsula silenciou, ficou muito tempo em silêncio. E aí ela falou, mas eu estou eu assinto a isso que Bert fez. E a cliente falou, mas eu não concordo. E a Úrsula, pois, vá se sentar. Ela cortou, tipo, pois, né? Tipo, não chegou em você ainda. Então, eu não vou enfiar o dedo aí. Então, a Úrsula não quis, mesmo passado um ano, constelar de novo aquilo, porque a mulher falou: eu constelei isso com a Hellinger e não gostei da resposta. Falou, então, né, ela decidiu não seguir. Deixa eu deixar a Irene trazer um pouco. Por favor, Irene. Oi, boa noite a todos. Eu concordo plenamente. Eu estive nesse workshop da Ursula. E assim, e muitas vezes também com o Hellinger. E muitas vezes acontece também nos meus grupos. A pessoa vem e fala assim: aí eu fiz uma constelação, eu não pergunto com quem, porque isso não me cabe, não me interessa. Ah, não resolveu nada. Aí eu pergunto: e qual foi o tema que você constelou? Tá. E qual é o tema que você vai constelar? É o mesmo. Eu falo, então aqui também não vai resolver. Vamos dar um tempo para que as coisas, né, se acomodem, porque a constelação, muitas vezes, ela precisa de um tempo da sua atitude, da sua alma, do seu interior. Muitas vezes as pessoas compreendem, muitas vezes ficam com muita raiva. E assim, ficam, até falam mal, entendeu? E tá tudo bem. Porque eu acho que, assim, constelação não é tarô, né? Nem búzios, nada, eu não tenho nada contra isso, adoro, mas, assim, é uma outra proposta, é um outro objetivo. Então, nós temos que ser realmente muito cuidadosos, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer muito seguidamente. E eu vejo isso, depois da pandemia, uma constante muito grande, porque parece que estão mais ansiosos, querem uma solução, uma resolução muito mais, né, rápida.
E que não é por aí. E eu acho que nós temos que ter a humildade mesmo de falar: olha, eu devolvo o seu dinheiro, mas ainda não vou fazer. É isso que eu te queria falar. Antes de você falar, Helena, é interessante como muitos professores da Hellinger, né, contando do percurso deles com Hellinger, falaram da dificuldade de sentar ao lado dele e do Hellinger expulsar eles de lá. Ou seja, do Hellinger falar não. E como isso foi poderoso para eles. Como esse corte foi terapêutico. Às vezes a gente insiste em olhar para um lugar e não é este lugar. E Peter Spelter uma vez contou uma história que é um conto chinês, que falava de um mestre que caminhava e as pessoas seguravam ele no meio do caminho e falava: mestre, eu tenho tal problema, contavam, e o mestre apontava para o céu. Ele sempre fazia esse movimento, né, de apontar para o céu. E a pessoa olhava, seguia o dedo do mestre e tinha uma, uma iluminação. Oh! E tinha uma pessoa simplória que imitava o mestre, né? Ficava indo atrás e fazia imitando esse mestre. Uma vez, uma pessoa fez uma pergunta para o mestre, o simplório atrás do mestre fez o gesto, o mestre sacou a espada e cortou-lhe o dedo. Na hora que fez isso, o rapaz olhou para a mão e olhou para o céu e se iluminou. O que essas pessoas viam? Cada um acessa aquilo que pode acessar. A questão é como interpela, como questiona. E é muito rico isso que o Stephen Hausner fala. O facilitador facilita a pergunta que vai ser colocada no campo. E muitas vezes o cliente não tem uma questão, ele tem uma curiosidade. E a constelação não se trata sobre curiosidade, né? A Irene falou bem, não é tarô, não é mapa astrológico, não é adivinhação, não é revista Tititi ou Caras. É de um outro lugar que a gente trabalha. Helena, desculpa, eu cortei você. Não, pode, você está certíssimo. Então, assim, ó, eu vou até comentar sobre eu, né? Eu, Helena. Eu fiquei mais de um ano esperando, tem um tema para olhar, e eu fiquei mais de um ano esperando porque eu queria no workshop com o Rangarriga. Aí, quando aconteceu o workshop, fazia um mês que meu pai tinha falecido. Então, eu falei assim, não, eu vou ficar quietinha. Eu já tinha pago, fui, mas eu fiquei quietinha, né? E no primeiro dia ali, agora do Hellinger Days, também, eu super corajosa, porque eu também não tenho coragem de levantar a mão para a Sofia, mas eu tava lá levantando a mão toda hora, para ela, né, que ela tava escolhendo quem. Só que chegou um momento, acho que foi uma constelação, não lembro o que que foi, que aquilo mexeu tanto comigo, e eu percebi que estava movimentando tanto, que eu tomei a decisão assim, agora eu não vou levantar a mão para olhar essa questão, porque eu acho que isso vai movimentar, né? E estava em paz, então eu fiquei, ó, os 12 outros dias sem vontade nenhuma, consciente de que tudo que aconteceu ali já tinha movimentado muita coisa e que isso podia reverberar, né, nessa situação. Então eu estou aguardando. Eu vou ter Sophie Hellinger agora de novo. É um outro foco, né? A gente está numa mentoria. Ela acaba fazendo constelação também. E aí até, né, que a Ellen perguntou, os movimentos, que é o que o René comentou, eu não vejo problema, porque se ela, mesmo que ela tenha constelado, lá, depois que quem constelou, a Sophie fizeram vários exercícios, Sami fez exercício, vários, né? Então a gente está sempre movimentando. Mas o constelar, mas é o que a Renan falou, né? Se é uma pessoa adulta, ela mesma vai ter que ter essa consciência. E se não tiver, se fosse eu como facilitadora, também já ia falar, ó, é o que a Irene falou, devolve dinheiro, né? Eu penso dessa forma.
E aí o que aconteceu? Eu acho que isso ficou tão ali evidente que a Simone também, num outro momento, ela entrou e ela começou a perguntar. Ela começou a falar assim: quantas constelações acontecem todo dia na nossa frente? Ela falou assim: será que a gente tem que constelar para tudo que a gente, decisão na vida, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que abrir o campo? Ela falou assim: nós não somos o campo, né? Então ela ficou fazendo todas essas perguntas. E ela falou assim, ó, né, que se a gente estiver num estado de presença, tudo que vem na nossa vida é informação, né? Então, assim, tudo que acontece, as coisas não acontecem por acaso. Então, se a gente estiver nesse estado de presença, a gente consegue ir, né, trilhando esse caminho aí. É lógico que tem coisas que para nós é o nosso ponto cego, então a gente vai precisar, né? Mas o quanto a gente consegue ir refinando, vai, esse ponto cego. Então, ela até deu exemplos da vida dela e pediu para mais duas pessoas subirem lá, quem tivesse exemplo de justamente assim, olha, eu consegui aplicar a filosofia Hellinger, que para mim também isso é uma filosofia, né, as ordens do amor no dia a dia, e que você percebeu que teve mudança, né? E aí até ela falou assim, será que a gente precisa constelar para a gente ir até o nosso pai e nossa mãe? Porque quando a gente vê, tirando algumas exceções, mas gente, acho que 90%. Quando você abre o campo lá, a pessoa tá lá, entendeu? Parada, não quer tomar pai e mãe, né? Então, é para a gente refletir, né? Eu acho que é importante, porque senão começa sim também, as pessoas começam a usar como realmente um oráculo, e aí eu vou usar queimar, entendeu? Porque assim, ai, depois tá bom, um constelador, a outro, é a vítima, né? Enquanto ninguém resolver meu problema, e vai ficando lá. Não, mas aquele constelador não é bom, constelador é bom. No fim, constelador nenhum é bom, né? E não é por aí, né? Então é isso. Se que alguém quiser falar mais um pouco, alguma coisa disso, que depois eu vou ver se tem mais coisa aqui. Tem do Herman, uma coisa interessante também. Eu acho legal, talvez, a Ellen comentar como ela sentiu, né? Se serviu ou se veio algo mais para ela durante esses comentários. Primeiro, eu me senti apoiada, né, na minha percepção, validada. Eu realmente eu não sei se ela constelou ou se foram só movimentos sistêmicos. E, e vou devolver. Amanhã eu vou ter um encontro, né, online e vou sentir como que ela tá. Se ela tá bem, se ela vai trazer alguma questão. Eu acho que isso que vocês trouxeram me trouxe mais clareza. Porque assim, eu sou extremamente cuidadosa com isso, né? Acho que isso ficou na formação, foi muito clara, né? Desse cuidado, desse carinho mesmo, né? Com a técnica e tudo mais. E para ficar mais alinhada à fonte o máximo possível, né? E amanhã eu vou sentir como é que ela tá e se ela trouxer desconforto, cansaço, eu vou dizer para ela, não é o seu momento, sua alma precisa é, ser tocada por esses movimentos que você fez, que realmente são muito intensos, né? Imagina, né, tudo que foi vivido ali, ela precisa de descanso, de repouso, né? Então, eu agradeço imensamente pela contribuição. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, eu estava dando aula nas terças, mas eu assisti as gravações e hoje eu consegui estar aqui. Foi uma ótima oportunidade. Que bom, Ellen. Vera, por favor. Olá, boa noite. Eu queria entender melhor a colocação sobre que os familiares ficam cansados, que o campo cansa. Ficou confuso para mim isso, porque que os ancestrais ficam cansados, como se eles tivessem vindo, como se eles estivessem incorporando ali. Eu vejo tão diferente. Então, eu queria se eu me confundi um pouco. Contigo, Helena. Acho. Não sei. A Ô, Helena Vera, trouxe que a isso então. Sufi trouxe isso.
É, o que eu, é assim, ó, o que não é a primeira vez que ela fala e o que eu sinto, tá? Que quando ela fala disso, é tudo energia, né? É tudo informação, na verdade. Só que quando, assim, ó, eu já vi constelação que ela, logo que ela coloca, ninguém se mexe. E ela espera, 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 e ninguém se mexe. Aí ela vai e pergunta para a pessoa: você já fez muitas constelações? Ai, 20, fiz várias, entendeu? Tem gente que faz pacote de constelação. E aí ela fala que, olha, quando acontece isso, significa assim que esse negócio dos ancestrais estarem cansados é assim, quando você coloca o campo, você está acionando, né? O acionando assim não é incorporando, mas é energia, né, gente? Então a gente está conectando isso. Então ela fala que chega um ponto que assim, ó, e não resolveu. Então, tipo assim, você foi lá, fez a constelação, e o fato dela ter congelado significa assim, que não resolveu. Quando fez a constelação, não chegou no cerne da questão, entendeu? É, então, na visão dela, isso significa que assim, ó, tantas constelações acionou, não resolveu, e muitas vezes, ó, quem aqui já não viu, por exemplo, quando a gente vê lá os mortos, né, que não descansam? Então, assim, só tem paz quando fecha os olhos. Então, é nesse sentido que eles foram acionados, não resolveram a questão, eles não descansaram, porque, assim, resolvendo a questão para a gente também resolve para eles. Liberam eles, entendeu? Então, como eles foram acionados N vezes e não foi resolvido e não liberaram eles, que, tipo assim. E eu já vi representante falando, entendeu? Representante de ancestral, tipo assim, olha, cansado, né? De estar sempre naquilo ali. É como se eles precisassem da gente liberar eles também, entendeu? Eu participei de um workshop que tinha uma pessoa que representava um morto. Esse morto já estava 6 anos morto e ele falava. Ele nem deitado estava. Eu percebi que era um morto porque é pela forma que ele estava. Mas ele não conseguiu nem deitar no chão, porque ele falou: ela não me libera, né? Então ele ficou lá e ó, demorou. Aí conseguiu fazer o movimento, ela liberou aí que ele conseguiu descansar, entendeu? Então, é nesse sentido, não está incorporando, mas para a gente que já trabalhou no campo e viu os mortos, eles só, quando a questão, né, se acalma, se harmoniza, que eles conseguem fechar os olhos. Né? O Bert mesmo, acho que eu já vi isso em vídeo do Bert mesmo também falando, ó, os mortos não conseguem descansar. Ele mesmo já afirmou, deixa os mortos em paz, né? Então é nesse sentido, entendeu? Não está incorporando nem nada, mas é que não resolveu. Faz 20 constelações e não foi no ponto, né? E aí eu vou dar, então, vou aproveitar e emendar isso com uma constelação que o Hermann fez. O Hermann, para quem não conhece, ele é um alemão e ele costuma fazer muito empresarial, né? E acho que ele também trabalha com escola, porque ele trouxe lá um tema perguntando quem tinha o tema escola, né? E aí eu te devolvo a palavra, tá, Vera? Só para eu já poder, porque é para aproveitar o exemplo. Aí o que aconteceu? Era uma questão de profissão lá, que eu não vou lembrar detalhes. É, Aí o rapaz Aí ele colocou os pais, aí o rapaz, né, fez lá o movimento dele se desprender dos pais, e aí ele não andava. Então ele, tipo, virava de costas para os pais para olhar para a vida, para o futuro, e ele voltava, e ele ficava, né? Aí o que que ele fez? Isso demorou bastante. Aí em determinado momento ele foi até o pai e sentou no chão, de costas para o pai e ficou encostado, e não saiu de lá. E aí, e o Herman lá numa paciência esperando, entendeu? Então, assim, e para ele fazer esse movimento demorou muito, muito, né? Então, se fosse, por exemplo, um constelador que falava assim, ah, então vamos interromper aqui, porque ele não, né, não vai para a vida, tal, não ia ver o essencial. Aí, depois de muito esperar, o Herman pediu para mais uma pessoa entrar e sentar do lado dele. Olha, até me arrepio. E aí sentou do lado dele, no chão também, de costas pro pai. E aí ele perguntou se tinha algum aborto, nananã. Aí foi que o rapaz falou que tinha tido uma irmã antes dele, entendeu? Então, assim, tudo aquele emaranhamento dele tinha a ver com aborto. E assim, ó, demorou muito. Ele ficou lá sentado um tempão esperando. O rapaz ficava toda hora, entendeu? E ele não conseguia, entendeu? Pegar, tomar a profissão, ele não conseguia. Então, é nesse sentido que a Sophie fala, sabe? Que não chega na essência. Então, provavelmente a constelação interrompeu antes, ou às vezes é aquele constelador que vai seguindo as frases, né?
aquele roteirinho, né, de isso, é isso, aquilo, e não foi na essência, entendeu? E aí a pessoa que fica fazendo isso muitas vezes, eu conheço gente que fez pacote, falou para mim, eu fiz um pacote de constelação, como se fosse um pacote de massagem, entendeu? Então é nesse sentido, não sei se clareou um pouco para você, Vera. É que eu já vi, pelo menos, eu já ouvi a Sofia falar algumas vezes e eu já vi no campo esse congelamento, entendeu? Então, essa coisa de fazer muitas constelações, para mim isso é claro, né? E da pessoa estar congelada e não conseguir se movimentar. Né? O ponto, e para mim, e o que eu sempre entendi é que as informações estão no campo. Então, é a sua ligação com as informações. Não essa coisa de que parece incorporação. Que lá atrás teve um momento que a Sufi falava meio de incorporação. Eu lembro de um workshop aqui em São Paulo que eu assisti e ela cumprimentou os espíritos presentes, que veio essa história de constelação medial. Então, ela foi por esse caminho e depois saiu. Então, me dá a impressão de estar voltando para esse caminho. Porque a informação, eu acho que é uma coisa. Incorporação, eu vejo como outra coisa. Mas Importante o debate. A constelação medial levantou muitas questões aqui no Brasil e sim, é um tema espinhoso, até porque aí a gente entra num campo religioso, né? Muito pontual isso, Vera, né? E eu acho que de tempos em tempos é bom a gente trazer isso, né? A diferença entre a constelação espiritual de Hellinger e a medial, né, que foi trazido em outros momentos, né? Ele existe? Existe. Existe constelação espírita? Existe. Só que está atrelado a uma religião. E não foi isso que nós aprendemos, né, Vera? Pelo menos não com Bert Hellinger. Eurico, eu acredito que você levantou a mão por causa desse tema. Hum. Boa noite a todos. Bom, eu tenho assim por hábito, sempre quando eu atendo um cliente ou uma cliente nova, é, sempre fazer na primeira sessão, eu marco um tempo de 2 horas, né, para não ter preocupação com o tempo, e começo com uma constelação. Eu sempre faço aquela primeira hora, é, 40 minutos, meia hora, o necessário, para conhecer um pouquinho da história daquela pessoa, falar sobre o tema, explicar às vezes para ela como o que é o trabalho da constelação e também, em questão de número de constelações, fica por aí. Tem clientes que eu faço acompanhamento há muito tempo, há mais de anos, mas não passou de uma constelação apenas. É, Às vezes a pessoa ela não consegue fazer o movimento que ela tem que fazer. A pessoa sempre fala assim, bom. E agora, depois da constelação, depois, o que que eu faço agora, depois da constelação? Eu falo, bom, aí agora você faz diferente. Você faz diferente daquilo que você vinha fazendo e que vem trazendo esse resultado para você, que trouxe você aqui. Mas não acho também, concordo com os colegas também, que eu não acho que é cabível um excesso de constelação, pacote de constelação, por exemplo. Não, eu posso fazer acompanhamento pós-constelação. Isso vai depender da necessidade do cliente, vai depender do tema, vai depender de outros temas que apareçam, mas normalmente eu não faço mais constelações para o mesmo cliente dentro de um tempo muito, muito curto, menos de 8 meses, um ano, às vezes, e a maioria nem é preciso. Às vezes a gente precisa só acompanhar para trabalhar aquilo que surgiu na constelação. A constelação, ela revelou um emaranhado. Ela revelou para o cliente onde ele está preso, onde está emaranhado, o que está impedindo de evoluir.
O trabalho seguinte é talvez a gente fazer esse acompanhamento para que o cliente consiga fazer esse trabalho, fazer as mudanças que são necessárias, né? É a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar. Não sei o que é que vocês pensam, Renê também gostaria de ouvir a opinião. Helena, posso entrar ou você gostaria de falar algo antes? Eu vou só comentar uma outra coisa aqui antes, até desse tema mesmo. Então, assim, ó, eu vou falar o que eu anotei aqui, até para deixar o coração mais calmo, assim, porque eu já vi representantes de antepassados relatando, né? Tipo, ai, que saco, ai, não sei o quê. Aqui o que que ela falou, né? Que quando acontece de congelar e que não mexe mais, é para interromper, que significa que além de muitas constelações, a pessoa fez muitas outras coisas, terapia durante não sei o quê, tanto tempo, N coisas, e não agiu ainda, né? Então ela fala que a constelação não, essa constelação não vai fazer nada por ela. E aí que quando que é interromper é importante, porque os representantes não conseguem mais receber as informações do campo, né? Então, assim, meio que deu uma congelada mesmo, porque esse essencial não foi visto. Nesse caso, bom, todas as vezes que eu vi com ela, né, ela fica, entendeu? Ela tá lá falando com a gente, e aí algumas pessoas já sabem que o Bert Helling, por exemplo, muitas vezes, até o Renato já fez isso, muitas vezes nem faz a constelação. Tá lá conversando com a pessoa, e o movimento já está acontecendo interno, né? Então, nesse caso que aconteceu agora, também lá no Helling Days, ela ficou fazendo isso, e aí o movimento começou a acontecer, entendeu? Então, ela foi fazendo um pouco de intervenção até que o movimento voltasse de novo, né? Então, é isso. Aí agora, eu encerro minha parte aqui e passo para você. Irene, por favor. Olha, complementando o que o Eurico falou, né? Que eu acho muito importante mesmo, esse momento que talvez tenha essa sequência do acompanhamento. Eu tenho muitos psicólogos, muitos terapeutas que eu peço, que me indicam, que eu peço que venha assistir, acompanhar o paciente nas constelações, porque eu acho que aí é uma sequência que pode dar um belo caminhar, né? Como médicos também que indicam. Então, eu acho que o que o Eurico falou realmente é muito preciso, porque a constelação muitas vezes é como um zoom, né? Ela abre um, um campo muito grande, mas que às vezes a pessoa precisa mesmo, né, de algumas intervenções até para caminhar, elaborar. E eu sugiro muito quando a maioria das pessoas que vêm constelar comigo não são meus pacientes, são pessoas que são indicadas por outros psicólogos, terapeutas. E eu endosso o que você falou, Eurico. Obrigado, Irene. Eu vou retomar com o que a Vera trouxe, né? Um ponto importante, né? As constelações espirituais e as mediais. Da forma como talvez eu entenda isso que Sophie falou e que a Helena trouxe, né? Se a gente pega as moedas de João Garriga, existe aquela coisa, a família entregou as moedas e muitas vezes houve um gesto, né, de tomá-las parcialmente ou de recusá-las. Muitas vezes a gente vê na constelação que quando algo foi feito, o algo foi dito e isso caiu no vazio, é como se aquela escultura familiar permanecesse daquele jeito, né? Então ela deu, por exemplo, uma solução. Aquela solução não foi aceita, ou não se concordou com aquela solução, não se assentiu com aquela solução. Então é como se aqueles ancestrais não pudessem dar mais. Eles ficam cansados nesse sentido. Eles precisam que aquele movimento anterior seja reconhecido
e seja findado, né? O Hellinger usava muito esse termo, dass die Bewegung weitergeht, que o movimento siga adiante. E muitas vezes, quando há uma negativa, um não reconhecimento, é como se o ancestral permanecesse naquilo. Enquanto você não olhar para isso, enquanto você não ouvir isso, não tem mais nada daqui. Isso pode parecer um representante cansado, um representante esgotado, ou então um representante, a Helena usou um termo aí bem brasileiro, né, de saco cheio, né, que tipo, cara, daqui não vem mais nada além disso, né? Essa é a forma como eu escuto, Vera. Mas sim, também tenho essa preocupação que você traz, Vera, né? Da gente não entrar em questões de leitura de campo espiritual, que é algo que aí entra na mediunidade ou nas constelações mediais, constelações espíritas. Isso não foi o que nós aprendemos com Bert Hellinger. A gente teve uma formação aqui em São Paulo. Eu acho que a Irene Cardotti estava presente também, com um britânico chamado Richard Wallstein. E Richard falou das várias leituras do campo. E ele menciona que, sim, existem pessoas que têm esse talento, né? A questão da mediunidade ou sensitivos, e que era preciso tomar muito cuidado, porque isso está atrelado a um sistema de crenças. E se você vai para esse sistema de crenças, muitas vezes você não está reconhecendo aquilo que lá se mostra. Por quê? E agora eu só vou pegar o exemplo da Irene como exemplo, tá? Que a Irene está com óculos. Se eu pegar o óculos da Irene, eu não vou enxergar como a Irene, porque eu não sou a Irene. Mas tudo que eu olhar, eu vou ver como a Irene vê, né? A partir dessas lentes. Muitas vezes, um conceito teórico, e agora eu vou falar também de conceitos religiosos, são uma lente. E isso foi uma das críticas que, inclusive, Lacan fez a Sigmund Freud. Chegou uma hora que todo mundo que chegava no consultório do Freud tinha Édipo, porque era a forma como Freud olhava. Né? E a gente não está falando que a teoria está errada. A questão é que fica perigoso. Eu saio do fenomenológico e eu vou para algo metodológico. Eu vou para algo já quase que pré-fixado. Isso foi uma crítica de Melanie Klein, uma crítica de Carl Gustav Jung, e nenhum deles invalidou o Édipo. Mas falaram, tá, mas não tem só isso. Tem outras coisas também atuando. E aí, talvez a máxima de William Shakespeare, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia humana. Fala, Irene. Winnicott também, né? Sim, o Winnicott também. Né? É, eu acho muito importante essa provocação que você traz, Vera, né? Da gente sentir, né? Pontuar, até porque a gente está, né? Debatendo isso, né? Para a constelação não ser vista, né? Como um campo místico, né? Então, o que que é, né? Da técnica, o que que é da postura e o que é uma possibilidade, né? Então, sim, se eu for fazer uma constelação espírita ou xamânica, eu estou colocando um óculos, né? Do, do, da base espírita, da base xamânica, e não estou falando que isso não tem efeito, que isso não é poderoso. Sim, é poderoso. A questão é que é muito importante que meu cliente saiba que eu estou indo por essa vertente, esse viés. Isso é diferente daquilo que Hellinger nos ensinou. A constelação ela atua independente de religião. Você é espírita, você é evangélico, você é do candomblé, você é budista, pode vir.
Agora, o facilitador direcionar para isso é outra coisa, né? E aí mora um perigo, né? E isso também é uma coisa que o Hellinger supervisionava na gente. E eu lembro uma vez, Vera, o Peter puxando a minha orelha, né, falando, enquanto você não renunciar à psicanálise nesse espaço aqui, você não vai conseguir facilitar. Porque todas as minhas perguntas iam para a psicanálise. Eu era analítico, né? E toda vez que eu era analítico, eu não era fenomenológico, óbvio, né? E o Peter falava, não é a postura, René. E eu precisei tomar alguns puxões de orelha até finalmente receber aquilo que ele estava me dizendo. Como é para você isso, Vera? Até onde a gente foi? Então, eu vou ficar refletindo, porque eu lembro que faz 15 anos que eu sou consteladora. Uhum, E antes de conhecer a consteladora, antes de fazer o curso, eu fui assistir uma constelação. E não me lembro nem com quem. Mas o que me tocou muito nessa constelação foi que tinha uma pessoa espírita que tinha levado dois filhos para ser constelado. E essa pessoa espírita falou: o que acontece aqui é muito diferente do que acontece no centro. E ele falou: às vezes no centro acontecem coisas que é daqui e que a pessoa está interpretando como mediunidade. Eu falei: então ficou claro para mim. E aí eu fiz o curso com o Peter também, né? É o primeiro curso. Depois eu fui fazer com a Vera Bassoi, mas o primeiro curso foi com o Peter. Então, para mim, isso sempre era claro, a questão da informação do campo. Nada contra a mediunidade e esse tipo de trabalho, mas para mim só essa clareza, uhum, né? Quando me perguntam, às vezes eu falo, olha, o que eu entendo é isso agora. A vida é mistério. Pode ser até que seja, né? Mas a gente não está com essa vertente. Eu não tenho. Eu, faz 15 anos que eu estudo constelação. Eu não tenho estudo de espiritismo. sim, Né? Conheço alguma coisa, mas né? O meu viés é esse. Agora, o fenômeno é o fenômeno. Se no fenômeno acontece em outras intervenções aí, né? Mas me pareceu, nas últimas vezes que eu ouvi o Renato, e quando ele fala, não, mas muito mais profundo, muito mais além, eu fico com uma pergunta se ele não está se referindo a isso também. Como quando as pessoas falam se a constelação não foi para a vida passada, em vez para ancestral. uhum, uhum. Né? É, Por exemplo, passei por uma constelação com uma fera que foi realmente muito longe. E ela acabou, depois de um tempo, entendendo que tinha sido uma vida passada. X. X. sim. Eu lembro que eu fiz essa questão para o Volger, né? Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era um profissional que trabalhava vidas passadas, né? Ele trabalhava essa temática. E eu falei para ele, eu falei, para mim isso são arquétipos, né? São realmente símbolos fortes, mas do meu sistema inconsciente. E o Volger olhou para mim e ele falou, ok, se isso reverbera em você, tudo bem. Né? E ele deixava bem claro, ele falava essa questão, né, de vidas passadas, para algumas pessoas é mais fácil entender por aí. Né? E ele não descartava tudo isso que Carl Gustav Jung trouxe, do fato de que, de repente, vou pegar você como exemplo, Valéria, né, da Valéria sonhar com, com a Alemanha e eu sonhar com a África,
e de repente não tem nenhum alemão na família da Valéria, e eu não tenho nenhum afrodescendente na minha família, mas nós temos em nós os símbolos de toda a humanidade que atuam e podem ser ativados ou desativados. É que eu não queria usar essa palavra porque essa palavra dá um nó na cabeça. Mas é interessante como a gente ativa certas coisas, símbolos, e desativa. E aí, talvez para dar nó de propósito mesmo, eu sugiro que vocês assistam um filme super antigo do Bruce Willis que chama O Quinto Elemento. É um filme de sci-fi, né, ficção científica total, só que ele é muito interessante, porque ele fala de misticismo, ele fala de ciências. Aí no final do filme você se questiona, tá, esse filme é místico, ele é científico, ou o diretor tá zoando com a nossa cara, né? É muito interessante, né? E eu acho interessante quando vem essas provocações, né, Vera? Porque o Hellinger, ele era uma pessoa que não se fechava, ele deixava aberto. E a gente sabe, né? Lá na Alemanha foram terapeutas falar de vidas passadas, né? Foi o Rupert Sheldrake, foi um físico quântico falando de termodinâmica. Você fala, pô, mas o que tem a ver? estavam se estava se refletindo. Não se estava fechando, não, isso não tem nada a ver. Não, não. Quem sabe tem um caminho aqui. Hellinger, ele nunca falou a constelação é minha, né? Ele falou, eu me encontrei com ela e ela segue com vocês. Então, vão ter pessoas que vão fazer coisas muito diferentes da constelação, né? E a gente não está falando que vai dar errado. Mas você usou uma palavra muito importante aí, Vera. Importante ter clareza. O que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? E se eu não faço ideia, falar para o meu cliente, olha, você está perdido? Eu também estou, tá? Vamos se perder todo mundo junto? Aí tudo bem, aí o cliente sabe que ele está numa carruagem desenfreada. Agora, talvez seja mais interessante você falar para o seu cliente, olha, eu estou perdido. Eu vou indicar a Helena, eu vou indicar a Cleusa, e eu vou fazer minha supervisão para verificar se eu estou perdido, se meus clientes estão perdidos, se a humanidade está perdida, onde eu estou, qual o meu lugar. Acho que uma das principais perguntas da constelação. Qual lugar você ocupa no seu sistema, né? Qual lugar nós ocupamos nesse grupo de estudos desde 2016? Esse lugar muda, né? E aproveitando a deixa que eu estava com esse livro aqui, tá? Esse aqui é um livrinho de 80 anos de Bert Hellinger, escrito por Gunther Weber. E aqui, uma foto lá na Alemanha de Bert com Décio Vilma e Peter Itsuyuko, né? Eles lá na Alemanha foram buscar Bert, né? Esse livro foi publicado em 2005. A gente está lendo um livro de 2004, né? Acho que é 2004. Ou seja, né, nesses movimentos iniciais, inclusive, da vinda de Bert e Sophie ao Brasil, né? A primeira vez que Bert veio foi em 1999, mas aí ele veio para um grupo bem fechado, né, de psicó, exato, né? A Irene conhece essa história, o Alício Gobes, né? Teve uma turminha aí que participou desse movimento, né? Professor Renato Bertatti e tal, né? Bom, vendo o horário, eu vou colocar a culpa na Helena Júlia, né? Logicamente, Vera, se você quiser continuar, a gente pode continuar no próximo grupo essa temática, mas eu vou pôr a culpa na Helena Júlia porque a gente não leu nada, né? A gente não pôde escutar a voz da Mônica, né? Mas, né, quem sabe, Mônica, semana que vem você consegue ler um pouquinho. Helena, eu passo a palavra para você, por favor.
É muita coisa, né, gente? Assim, ó, isso foi algumas coisas que eu consegui anotar e é o sentir lá, né? E aí, só para falar mais um pouquinho disso que a Vera trouxe, quando você falou das moedas, aí eu lembrei que eu até tinha anotado aqui, teve uma constelação lá que o pai, né, estava totalmente sem forças e ele não conseguia levantar, digamos assim, estava lá estatelado no chão e era isso porque assim o filho estava exigindo. Então a Sofia até falou, ó, quando um filho quer tomar mais do que pode, né, o pai não tem força, não conseguia levantar. Né? E aí ele até falava, tipo assim, ó, não tenho força. Então é mais ou menos o que você trouxe das moedas, né? A gente pôde ver ali que é as exigências e querendo mais e mais, e aí vai enfraquecendo também os antepassados, né? Então é isso, gente. Desculpa eu ter falado demais. E agora eu Foi vou ótimo. beber, eu vou Obrigada. beber mais dessa fonte agora essa semana, que ainda tem um pouquinho mais. E obrigado pela presença. Até terça-feira que vem. Vamos ver se a gente lê, né, Celso? Você não leu semana passada, ó. A Mônica não leu hoje, semana que vem a gente divide a leitura. Obrigada pela presença de todos, pelas considerações. Obrigada aí, Renê. E é bom refletir, né? Tchau. Até terça-feira que vem, gente. Bom descanso para vocês. Tchau, boa noite, gente. Boa noite.